Vou começar com breve introdução. Acho que para qualquer setor na economia, enfim, e falo isso em qualquer setor mesmo, se desenvolver, é extremamente necessário um ambiente de negócios amistoso, amigável, né? Critérios claros, objetivos, uma segurança jurídica para quem atua nesse determinado setor, para os empreendedores, para os investidores, para os empresários desse setor. No setor de entretenimento, no setor de eventos, não é nada diferente. Na verdade, por um lado, considerando a imensa necessidade de se atrair mais e mais eventos para a cidade, enfim, geradores de renda, de arrecadação, geradores de emprego. A cada 10 turistas na cidade, a gente tem um leito a mais no hospital. Então, esse tipo de informação, que é uma informação fácil para a população absorver, né, esses números, e hoje a gente tem estudos sendo desenvolvidos pela Fundação Getúlio Vargas que vão facilitar, e a gente aqui com a Senrio vai ajudar a difundir esse tipo de cultura na sociedade. Então, por um lado, tem essa demanda, por outro, essas atividades, os eventos são até a semântica da palavra, né, eventualidade, é um acontecimento. Então, a essência, inclusive, da lei, dos decretos, a gente vai poder falar um pouco mais aqui, a atividade é transitória, a atividade é casual e ela precisa ser oportuna, porque, do outro lado, tem uma cidade em pleno vapor em funcionamento. Então, esse equilíbrio desses interesses, que é o desafio de quem está no lado de lá. Do lado de cá, dos produtores, dos associados, do nosso dia a dia, a gente sabe exatamente como é que funciona. A gente tem uma maratona quando se fala de produção de eventos, a gente viu aqui durante a manhã, o início da tarde, o planejamento, a criação, a parte artística, uma maratona de uma extensa lista relacionada à produção. E aí, quando se trata de licenciamento, muitas vezes, da maratona vai para um Ironman. E o cara, às vezes, não segura. Então, é o seguinte... Deixa eu uma colinha aqui. Então, entrando aqui mais na nossa temática, ao longo dos anos, tem figuras aqui, Fabinho Brandão, Carlinhos, o Irá Fortuna, de mais de 15, 20 anos, esses processos todos foram se atualizando ao longo do tempo. Eu acho que a gente teve um ganho, alguns poucos anos, que foi, naturalmente, dentro dessa área digital que a gente vive, ele ser informatizado, então deu uma celeridade a esse processo. E agora... muito recentemente, teve um novo decreto e uma resolução na sequência que deu vida a esse decreto, que veio a modernizar e que foi um alvo de uma série de polêmicas. A gente esteve presente na audiência pública na semana passada e eu fiquei extremamente satisfeito com as elucidações que foram ali feitas, e, no meu ponto de vista, o decreto ele é positivo, e eu acho que hoje tem aqui as autoridades que representam 3 órgãos fundamentais, enfim, cada uma das categorias, eles vão poder falar um pouco melhor, mas o Rodrigo Correia, pelo gabinete do prefeito, o Luiz Felipe Gomes, pela coordenadoria de licenciamento e fiscalização, e o Anderson de Oliveira, pela Rio Eventos, que são órgãos que se comunicam e que estão hoje aqui presentes, mais uma vez, abertos para um diálogo, para uma troca de informação. Rodrigo Castro. Eu falei Correia? Rodrigo Castro. Me perdoa. Rodrigo Eu falei Castro. 2 vezes, eu acho. Rodrigo, me perdoa. Tem aqui a presença do Vitor Drummond, direito do entretenimento, enfim, muita experiência também, de longa data, né, Vitor? E Fernando Calmon, acho que tem uns 45 anos de eventos aqui na cidade, então acho que já passou por todas as fases, em todos os gêneros. Alan, você quer dar uma... Então, vou dar só uma palhinha aqui, que eu de verdade, estou muito feliz de ver esse auditório cheio. Isso aqui faz parte de uma... A gente falou ontem, né? De uma utopia de ver... o mercado junto, unido, ou pelo menos numa proposta, né, uma vontade de se unir, de ter uma agenda. Talvez esse diálogo aqui nunca pudesse acontecer se não houvesse a Senrio, se não houvesse essa iniciativa que foi de todos nós, de juntar, de entender que existem problemas comuns, de entender também que todo mundo tem problema, mas a gente precisa ter uma agenda só.
Então, só queria contemplar aqui. Vamos deixar o povo falar. Passar aqui para o nosso grande Calmon, produtor de eventos de 45 anos de atividade, né? Estou brincando. Calmon é uma fera e vai mediar aqui esse bate-papo com as autoridades. Valeu, gente. Obrigado. Bom, boa tarde a todos, né? Foram feitas as apresentações. Na verdade, eu tinha até um preâmbulo aqui, mas o Claudinho já até antecipou. E, assim, a questão aqui, eu acho que é um debate, por a gente estar representado aí pelos principais produtores aí, condutores das principais festas do Rio de Janeiro, na minha opinião, estão aqui muito bem representados, o Claudinho já citou alguns. E, assim, um decreto novo foi criado, que a gente entende que esse decreto visa facilitar mais ainda a nossa vida, de quem trabalha com isso, de quem gera emprego, enfim, uma série de coisas. E o nome do decreto é Rio Ainda Mais Fácil Eventos, né? Ainda tem ainda mais fácil, ou seja, mais fácil do que era. Então, nosso objetivo aqui é entender, essa lei é 43.219, não sei nem se é importante o número dessa lei, mas, assim, a colocação e a primeira sugestão que eu dou é que a gente conseguisse entender quais são as principais mudanças do antigo funcionamento e do novo funcionamento, no sentido que facilite mais a vida dos produtores aqui presentes, interessados em gerir esses impostos, enfim, emprego e tudo mais para a cidade. Eu preparei aqui algumas perguntas, mas a gente gostaria de primeiro começar pela apresentação. Eu queria até pedir desculpa pela minha sinceridade, mas eu apresentando aqui os cargos, né? O Rodrigo de Castro é coordenador de eventos, né, do gabinete do prefeito Marcelo Crivella, né? O Luiz Felipe, que já atua na área há muitos anos, é coordenador de licenciamento e fiscalização. E o André de Oliveira, não posso falar peixinho, né? Anderson. Eu estava brincando com peixinho. No caso, é vice-presidente da Rio Eventos, né? O Vitor Drummond já foi apresentado, é um advogado já consagrado nessa área. Então, primeiro, a gente queria entender como é que funciona essa nova cronologia de eventos, quais são os diferenciais, né? E a quem a gente deve recorrer num caso mais extremo, numa situação de liberação do evento, que esteja faltando algum documento, etc. E tal. Eu gostaria que vocês fizessem as primeiras considerações, a começar, de repente, aqui nessa ordem, pelo Rodrigo de Castro. Boa tarde, né? Apesar do atraso, queria pedir desculpa, em primeiro lugar, pelo atraso, agradecer a presença de todo mundo, dizer que, para a gente, é uma grande satisfação, como o Alan falou, agradecer o convite do Alan, o convite do Cláudio, o convite da Senrio como um todo, e, como o Alan falou, né? Saber que a gente tem aqui esse auditório cheio de gente, cheio de produtor, cheio de promotor, cheio de gente que faz realmente acontecer essa parte dos eventos na cidade, e aqui dispostos a discutir, a debater e a trocar ideias em torno do que a gente pode contribuir quanto órgãos públicos e quanto gestão para que os eventos na cidade tenham todo o aparato operacional e técnico para acontecer. Eu estou como coordenador de eventos do gabinete prefeito, e aí fazendo uma breve apresentação da minha coordenadoria. A minha coordenadoria, inicialmente, ela foi criada na verdade, ela já existia nessa gestão bem antes do decreto, só que ela era uma coordenadoria que cuidava dos eventos institucionais da prefeitura. Primeiro, dos eventos institucionais do gabinete do prefeito, como já era na gestão anterior, que existia uma coordenadoria específica para os eventos do prefeito. E ela foi ganhando corpo e passou a cuidar dos eventos institucionais da prefeitura como um todo, das 11 secretarias que a gente tem. Já no segundo momento, ela passou a ter a incumbência de cuidar dos eventos institucionais. E, a partir do decreto, quando o prefeito entende, por uma série de razões, de que a gente precisava ter um ponto focal
para reunir todos os órgãos que dão um aparato para um evento. E aí a gente está falando de Sete Rio, de Guarda Municipal, de Conlurb, de Riotur. Quando a gente entende que a gente tem vários órgãos tendo que se comunicar e atuar conjuntamente para dar o aparato que um evento merece, o prefeito entende que deveria ter um ponto focal para concentrar isso e juntar esses órgãos para atuar dessa maneira, em sinergia. E aí eu fui contemplado com a ampliação de mais essa incumbência para a minha coordenadoria também. Diretamente ligado à comunicação, a comunicação da prefeitura, no entanto, isso está passando já por um processo de mudança para que a gente fique diretamente como uma coordenadoria independente no gabinete do prefeito, porém atuando em conjunto com a Coordenadoria de Licenciamento e Fiscalização, que ainda é a grande responsável pela parte de autorização e legalização dos eventos da cidade. Então, essa divisão de funções dentro do novo decreto ficou a cargo da Coordenadoria de Licenciamento e Fiscalização e do gabinete do prefeito, e o decreto é bem claro quanto a isso. A gente vai ter a oportunidade de esclarecer no decreto, acho que aqui, respondendo as perguntas, já que a gente não tem a possibilidade de fazer uma apresentação, porque, de fato, a gente necessitaria de um tempo muito maior para poder fazer uma apresentação de todos os pontos do decreto. Eu já tenho preparado, desde a audiência pública, que muitos aqui, vejo que muitos aqui já estavam, que aconteceu lá na própria sede da prefeitura, em que a gente conseguiu pensar uns pontos que a gente entende que causaram alguma dúvida, que causaram até uma certa apreensão para quem realiza eventos na cidade, e a gente já conseguiu separar para poder esclarecer, mas eu poderia dizer para vocês que, em termos de alteração, o decreto não difere muito do que era antes. O decreto anterior, de fato, a gente precisava passar por uma modernização dele e ter essa responsabilidade de levar para o gabinete do prefeito. E aí, a primeira observação que eu já faço, que talvez seja a pergunta mais recorrente, e foi a primeira pergunta, inclusive, que a gente recebeu de um requerimento de informação que a Câmara de Vereadores já mandou via Comissão de Cultura da Câmara lá para o gabinete. A primeira pergunta, e que gera muita dúvida, fica em torno de que se a autorização para a realização de eventos agora fica a cargo do prefeito, exclusivamente da figura do prefeito, ou se o prefeito tem autonomia para, a qualquer tempo, por pura e simples decisão dele, cancelar um evento a qualquer tempo, sem que tenha um aparato técnico para isso, e a resposta é não. Na verdade, o decreto, e ele é bem objetivo quanto a isso, ele pelo contrário, ele consegue até fazer com que, através do decreto e, obviamente, da resolução posterior ao decreto, que regulamenta o decreto, ele consegue ampliar ainda mais a gama de corpo técnico que analisa um evento para que ele aconteça, desde da consulta prévia até a realização em si. E isso a gente, na apresentação, conseguiu mostrar bem, porque o texto do decreto anterior, no artigo 11, ele fala o seguinte: o prefeito e o secretário municipal de ordem pública poderão impor a qualquer tempo restrições aos eventos autorizados. E no texto atual, no artigo 8º, ele fala, que é o artigo, ontem a gente teve a oportunidade de conversar exclusivamente sobre esse artigo 8, e o artigo 8 diz que o gabinete do prefeito poderá impor a qualquer tempo restrições aos eventos, produções de conteúdo audiovisual autorizados, inclusive durante sua realização. E quando a gente fala em gabinete do prefeito, aí eu quero deixar bem claro que não é a figura do prefeito. É o gabinete do prefeito, através de uma comissão que tem a incumbência de analisar, e essa comissão é formada por servidores públicos, servidores de carreira, fiscais de carreira, tem o corpo jurídico, através do procurador do gabinete do prefeito, doutor Felipe Taveira, que foi uma pessoa que ajudou a redigir o próprio decreto. Enfim, são profissionais da área técnica que a gente consegue juntar nessa comissão para avaliar um evento desde a sua legalização até o operacional dele, e aí, particularmente, é onde eu entro, porque o decreto, para resumir e finalizar aqui essa minha
explanação inicial, ele tem 2 objetivos. O primeiro deles é normatizar, criando prazos e regrando os eventos para que a gente possa ter o mínimo de organização quanto gestores públicos e oferecer aos eventos todo um aparato estrutural de organização desses órgãos públicos atuando nos dias de evento. Então, são esses os 2 objetivos, normatizar e criar todo o aparato. Eu queria até fazer uma colocação, já que o Luiz Felipe vai falar, eu não sei exatamente de quem é essa atribuição. Uma coisa que eu reclamo muito, ao longo dos meus 20 e poucos anos de carreira, é que você tem que tirar documento da esfera municipal, estadual e federal. Isso não obedece uma cronologia, ou seja, não existe uma cronologia de tirar esses documentos, né? Então, por exemplo, no caso, quando a gente pede um nadopor, eu estou aqui representando algumas reclamações de produtores antes da minha entrada, e eles ficam demorando muito tempo, não existe um prazo para dar esse nadopor quando a pessoa pede, porque, na verdade, a gente fica refém dos documentos que são pedidos, já que os órgãos que a gente que damos entradas não entregam no tempo hábil. E aí a gente vai se apertando até o último instante. Então, eu queria fazer mais essa colocação para vocês darem continuidade aí nessa explanação. Tanto faz. Boa noite a todos. Vamos respondendo direto a sua pergunta. Eu acho que todo cidadão brasileiro preferiria que não houvesse a lei municipal, a lei estadual e a lei federal. Mas o sistema jurídico, né, isso tudo consagrado na Constituição, faz com que toda a estrutura jurídica no sistema do direito brasileiro seja feita assim. Cada órgão, cada entidade federativa, Estado, município e federação e união, tem uma competência. Em cima dessa competência, há uma legislação que é feita e deve ser cumprida. Então, principalmente quando a gente fala em área pública, quando a gente faz um evento em área pública, você tem uma competência concorrente ali. Então, as autoridades de segurança pública vão ter que se manifestar, afinal de contas, é área pública. E também, se houver algum órgão tutelando aquela área, que é o caso do IFAM, é o problema na praia, né? Eu me lembro que, nos anos 2000, quase nunca o patrimônio da União interferia nos eventos da praia, deixavam a exclusividade. Aí eles começaram a ver, poxa, a praia é nossa. E aí quiseram aplicar a legislação, direito e dever deles, inclusive a questão da tributação também, e assim aconteceu. Basicamente, a demora também, respondendo a outra parte da sua pergunta, hoje, a Prefeitura recebe aproximadamente quantos pedidos? Diz aí. 1.000 por semana. 1.000 por semana. Pô, se fosse 1.000 por semana, aí eu ia pedir o chapéu e ir embora. Mas são 500 por semana. Eu sei. 500 por semana. É porque eu tive uma informação extraoficial que foi dobrado esse número. Não, graças a Deus não. Mas já é. Claro, a partir do momento que a Prefeitura facilita esse acesso, cada um tinha que ir até o órgão, abrir o processo de papel, protocolar, cada um fazia uma petição da sua maneira, botando mais informação, menos informação, né? Eu me lembro quando eu criei lá em 2007 um padrão de consulta prévia de evento. Então, nós começamos essa política de desburocratização, de facilitar a prestação que nós temos que dar aos senhores produtores, aos realizadores de evento. Nós facilitamos esse acesso do requerimento. E aí essa política se transformou numa política pública, quase que dificilmente outro prefeito vai dizer, não quero nada disso. Então, foi na direção da transparência, foi na direção do sistema digital, e eu acho que não pode mais parar. Tanto é que esta gestão, e demonstra isso através do decreto Rio Ainda Mais Fácil,
essa gestão quer fazer com que essa política pública de incentivo aos eventos, afinal de contas, a cidade maravilhosa tem a sua maior vocação no turismo. Um dos vértices do turismo é os eventos. Então, ela quer transformar essa política pública em algo que seja permanentemente atualizado. Por quê? As práticas, os costumes vão acontecendo. Da mesma maneira que a gente tinha uma legislação específica para a roda de rima, em um mês criamos uma legislação específica para a roda de samba. Entendeu? A gente vai normatizando. Isso para demonstrar, de uma forma bastante prática, que, quando nós fizemos um decreto apartado da resolução, é para possibilitar, sem a interferência, ao contrário do que dizem, o prefeito vai tomar conta, como se o prefeito pudesse estar ali na tela, olhando 500 eventos por semana para tomar conta. Aliás, aproveito para afirmar categoricamente aos senhores: não vou interditar roda de candomblé porque não tem alvará de evento. Não o farei. Por favor, divulguem isso. Não vou interditar a Igreja da Penha, a missa do Padre Zequinha. Não vou lá interditar porque ele não tirou autorização de evento. Não vamos descumprir a Constituição. Eu não tenho que pegar um decreto ou uma resolução, repetir todos os artigos da Constituição. Já está lá, é lei maior. Infelizmente, com uma coisa que é séria, com uma coisa que é técnica, infelizmente é desvirtuada. Tudo bem, faz parte da vida em sociedade, a política é a arte de conviver na sociedade. Mas, para a Prefeitura do Rio hoje, o apoio aos eventos é uma política permanente. Foi feito um decreto, uma resolução, porque a resolução vai poder ser permanentemente reavaliada, republicada. O que há omissão, a gente deixa de se omitir, a gente vai aprimorando aquela resolução em cima do mesmo escopo que é o decreto e essa política de ser cada vez ainda mais fácil que esses eventos aconteçam. Eu não sei se eu continuo falando, eu tinha tempo. Não, pode sim, eu só queria fazer um complemento. Ao contrário do que pensam, toda essa reverberação que teve no sentido da Lei 43.219, nós, produtores, na verdade, eu estou aqui como mediador, eles poderão depois fazer as perguntas. Estamos preocupados com essa reverberação, porque a gente quer uma proximidade da prefeitura. A gente quer falar com vocês com uma certa autonomia. Olha, eu estou com um problema, o que falta? É segurança, é isso? A gente vai chegar lá e vai fazer o que tem que ser feito. É o que a gente nos propõe a fazer. Mas, no entanto, da forma que a lei foi publicada e criada, gerou um certo desentendimento e uma certa confusão. Tanto é que alguns estão ainda um pouco querendo saber como é que não é. Por isso, até essa pergunta e essa pequena intervenção para que complemente seu raciocínio. Eu acho que é até compreensível. A cognição da legislação tem que ser feita com o decreto e com a resolução. O próprio decreto fez a menção da regulamentação por resolução. Então, quem ler só o decreto não vai entender. Logo no início, os jornalistas que leram só o decreto não entenderam. E aí a gente pergunta: leu a resolução? Que resolução? A resolução que está dentro do texto do decreto, foi publicada 48 horas depois. Então, não há um entendimento adequado se você não lê os dois. E aí eu estou explicando por que a resolução. Basicamente, a prefeitura, inclusive, teve a decência de manter praticamente o nome do mesmo sistema, ao contrário de outros gestores que podiam, não, vamos inventar um outro nome, vamos remaquiar, repaginar o nome do sistema. Não, a gente só botou o Ainda Mais Fácil, que começou lá em 2015. Ninguém quis reinventar a roda. Agora, a gente quer que seja mais importante ainda, a possibilidade de incentivar e da prefeitura criar mecanismos e um ambiente ainda melhor para o turismo no Rio de Janeiro, feito pelos eventos. Obviamente que nós temos que fazer distinção entre o evento em área pública e o evento em área privada.
nós temos que fazer distinção entre o evento que tem uma vertente de interesse público, de interesse coletivo, e o outro que é um evento apenas comercial, né? Os senhores exercem a sua atividade, é uma atividade empresarial, comercial, só que nem todo evento tem um caráter que nos permita dizer que o poder público possa se mobilizar por completo. Nós estamos falando de gestão pública. Não pode a prefeitura, às vezes, mobilizar para todo evento um aparato quando este evento for de natureza comercial. Mas, ao contrário do que existia hoje, essa supervisão, esse controle, essa mobilização institucional dos vários órgãos da prefeitura para mobilizar e para apoiar grandes eventos, tanto em área pública como em área privada, e por isso agora foi, né, recriada a estrutura da coordenação de eventos no prefeito. Esta mobilização é feita de forma muito mais rápida, porque os órgãos, Sete Rios, Secretaria de Transporte, Ordem Pública, Guarda Municipal, a Fiscalização, Controle Urbano, a Secretaria de Saúde também, às vezes, em eventos intervém, esses órgãos fazem parte de uma administração direta. Antigamente, a mobilização era feita pelos órgãos de incentivo ao turismo e de eventos da administração indireta. Todas essas secretarias só têm um órgão a qual elas se subordinam todas, o gabinete do prefeito. Então, antigamente, havia o convite. Vocês iam na prefeitura, eu queria fazer um convite para reunir os órgãos, aí a empresa municipal de turismo convidava, agora não há um convite, o gabinete do prefeito fala, vamos fazer uma reunião de apoio institucional àquele evento. Obviamente, tem que ser um evento de grande porte, que a gente possa dizer, não, esse evento vai trazer 3.000 pessoas para ocupar os hotéis do Rio de Janeiro, vai ocupar os restaurantes, vai gerar PIB para a cidade do Rio de Janeiro. Então, infelizmente, nós não podemos ser clientelistas e um evento de 500 pessoas e irmos com todo um aparato para tirar o camelô da porta do evento. Acontece? É desagradável. É atribuição nossa? É. Mas também é uma cultura do povo brasileiro. Se não tivesse ninguém comprando a cerveja ali no camelô em frente ao evento, nós não teríamos esse problema. Como é óbvio que todo brasileiro, se puder beber uma cerveja mais barata do que a que é vendida no evento, e aí surge o camelô, infelizmente surge os táxis na porta, que é bom e é ruim também, porque daqui a pouco o morador está reclamando daquela bagunça e sempre vão dizer, é o evento, é o evento. Infelizmente, o brasileiro também quer sempre matar o doente para matar a doença. Ficar fazendo essa gestão de informação, valorar a informação, quem está com a razão, é difícil. Mas os senhores saibam que os eventos, que são eventos privados, às vezes eles interferem na vida das pessoas, eles interferem nos moradores, nos vizinhos. É desagradável quando eu tenho que impor, mas eu tenho que impor por dever. É desagradável você paralisar uma atividade, está gerando emprego, está gerando renda, é desagradável. Mas essa gestão tem que ser feita. E cabe à prefeitura, porque a lei diz que cabe à prefeitura. Então, o evento não é feito como um direito, é isso que diz a legislação, por isso o nosso anfitrião falou em oportunidade e conveniência, principalmente na área pública, a prefeitura vai fazer um juízo discricionário, que a gente chama, de oportunidade e conveniência. Aquele evento é oportuno e conveniente para o interesse público, para o interesse coletivo, para o interesse da cidade, que ele ocorra naquele local? Nunca se autorizaram tantos eventos como nesta gestão, isso eu posso garantir a vocês. Agora, nós temos que fazer de uma forma organizada, regulamentada. Então, a partir de fatos que estão surgindo por nós estarmos cada vez mais autorizando eventos, essa é a política permanente da nossa gestão, é apoiar os eventos. Nós temos que evitar que
que essa solução de incremento de incentivos a eventos não gerem transtornos para a população e transtornos para a cidade. Nem todo mundo gosta de evento, nem todo mundo concorda com o evento, eles têm que ocorrer, mas nós temos que procurar uma convivência que um não signifique gerar problema com o outro. Esse é o entendimento da prefeitura, porque não poderia ser outro. Nós estamos fazendo gestão pública. Ok. O Anderson Oliveira agora vai explicar para a gente as atribuições da Rio Eventos depois dessas mudanças que ocorreram agora na Lei 43.219. E só completando, o Vitor Drummond, depois, pode colocar as questões no sentido de tudo que foi explanado aqui, para que depois a gente passe para as perguntas dos produtores. Gente, boa tarde a todos. É uma honra estar aqui, vendo tantos produtores realmente. O Alan, que é meu amigo de longa data, Calmon também sabem que eu sempre tive do outro lado da mesa. Isso aqui é verdade. Foi uma honra ser convidado pelo prefeito Marcelo Crivella e pelo meu presidente Marcelo Alves para estar junto nessa empreitada aí do turismo, do entretenimento. Me senti à vontade e aceitei o convite, porque sempre trabalhei com eventos na cidade e sempre tive o objetivo de ver ela crescer, ver ela melhorar e a gente conseguir cada vez realizar mais. Eu acho que o produtor de evento ele é o mais sonhador de todos, mas também ele consegue concretizar vários desses sonhos. Esse decreto do prefeito, eles já explicaram bastante sobre ele. A atribuição hoje, no caso, está no Rodrigo, no gabinete do prefeito. A CLF, que sempre foi o órgão de fiscalização competente, até porque, para emitir um alvará, tem que ser especificamente por ela continua. A Rio Eventos continua acompanhando, lá quando vocês entram no site e fazem um cadastramento, a gente continua tendo pessoas acompanhando, há sempre uma interação com o Rodrigo, a gente continua à total disposição para ajudar, para esclarecer. A principal, vamos dizer, a função da Rio Eventos, hoje, acho que é a pergunta que mais me fazem, mas qual é a função da Rio Eventos? Ela é uma fomentadora e uma captadora de eventos para a cidade. A gente muda um pouco o papel da gestão anterior, pouca coisa, mas muda um pouco, mas a gente continua lá para auxiliar quem precisar. Só que hoje, dentro da nova gestão, a gestão vai se encaixando, vai se adaptando às necessidades. A Rio Eventos, hoje, ela está muito focada em trazer eventos para a cidade que ajudem a movimentar o turismo. O meu presidente, Marcelo Alves, é o mesmo presidente da Rio Tour. Então, elas caminham muito juntas hoje, as duas empresas. Qual o objetivo? Claro, vou explicar aqui. Os produtores eles têm muitos contatos. Então, um produtor aqui, vou citar o Alan, que é o presidente, ele tem um evento que é muito importante, que é legal para a cidade, que ele está captando esse evento, mas ele precisa da ajuda da prefeitura para conseguir viabilizar esse evento. Tá? Eu vou citar um exemplo aqui qualquer, por favor, não tem nada do tipo, o Alan nem me procurou com nada disso. Mas vamos supor que o Alan tem um contato com um evento de automobilismo. Só que, para viabilizar esse evento de automobilismo, que é um evento que vai trazer turista, que vai gerar um PIB para a cidade, vamos dizer assim, porque o evento ele tem uma coisa que ele gira toda uma cadeia. Quando você faz um evento com 5.000 pessoas, a gente sabe que não é só a venda de ingresso. O cara pega táxi para ir, o cara se hospeda, o cara come em restaurante, é toda uma cadeia que gira. Então, o Alan vem e procura a Rio Eventos, porque, para trazer esse evento de automobilismo, de repente, ele precisa da cessão de um espaço especial. A gente avalia se esse evento é um evento bom para a cidade, junto com o Rodrigo participa desse processo também, e é claro que a autorização só sai via Luiz Felipe, da mesma forma, mas a gente fica mais ali como uma fomentadora e captadora, pronta ali para ajudar. Outra função nossa é, como aconteceu agora, não vou citar nomes, mas em alguns eventos que eles estão com problema nos órgãos. Infelizmente, como o coordenador citou, não foi a gente que criou dessa forma, mas existe a lei municipal, a lei estadual e a lei federal.
E, muitas vezes, uma acaba batendo um pouco com a outra. O que a gente procura lá na Rio Eventos é encaixar todas elas. Vou dar um exemplo. Eu ontem estava com o comandante Lessa, do Bombeiro, a gente justamente conversando, vendo dificuldades que a gente tem notado na legalização de alguns eventos devido ao bombeiro. E até vou dar uma informação para vocês aqui. Deixa eu... essa informação aqui que eu acho legal, até por ter vários produtores da cidade aqui, não vou dizer todos, mas boa parte estão representados aqui. A CBMED está revisando toda a sua legislação de segurança contra incêndio e pânico. Não sei se estão todos sabendo, está tendo uma revisão na legislação do bombeiro. E essa revisão nós estamos podendo participar. A reunião de ontem foi até sobre isso, que eu fui lá conversar com ele para a gente tentar facilitar mais. E peço que cada um aqui, tanto os que legalizam evento como os que fazem evento, entrem no site. Eu vou dar aqui e depois vou deixar com o Alan. Tá? Tá sendo lá. Vou ler aqui para vocês, só para vocês entenderem. Entre os assuntos constam as legislações de eventos, de reunião de público, estrutura médica em eventos, espetáculos pirotécnicos, etc. Esta proposta de mudança está disponível no site www.cbmerd.rj.gov.br para consulta pública. Resumidamente, é uma forma da gente alterar problemas que tenham na lei, o bombeiro está lá disposto a ouvir. Tá? Eu só estou dando essa informação aqui, porque eu acho uma informação muito importante para quem faz evento, para quem legaliza evento. E também para mostrar que é o que a gente está tentando, essa integração. Então, a Rio Eventos continua lá à disposição e continua também tentando achar uma melhor forma de ajudar os eventos. Eu vou ficar aberto aí a perguntas de vocês, mas acho que a pergunta que eu mais escuto é essa: qual é a função da Rio Eventos hoje? Então, a gente está muito nessa função de ajudar os eventos, de trazer os eventos e também de o calendário Rio de Janeiro a janeiro. Não sei se vocês já tiveram a oportunidade de ver. Eu vou deixar também com o Alan para depois ele disponibilizar o vídeo, que é um projeto do prefeito. Uma coisa que, assim, eu estou à vontade de estar no lugar que eu estou. A gente escuta muita coisa na mídia, mas a verdade é que o prefeito ele vê totalmente o evento, o entretenimento, o turismo como a vocação da nossa cidade. E existe um plano de apoio para esses eventos, sim. Existe um calendário chamado Rio de Janeiro a Janeiro, que pretende fomentar, é um dos maiores investimentos que o prefeito pretende fazer, é esse, nesse vídeo que eu vou disponibilizar, vocês vão poder ver, e mostra a boa vontade do prefeito com relação aos eventos, ao entretenimento, que é para gerar o turismo, para movimentar o nosso PIB. Tá ok? Obrigado, gente. Isso, agora o nosso advogado, Vitor Drummond, pode fazer as considerações e, se tiver alguma pergunta para algum dos convidados. Ok. Primeiro, queria agradecer o convite da Senri, do Calmon, de vários amigos, clientes, pessoas que conheço aqui de longa data, porque, assim como o Calmon também tem 20 anos, né, de experiência, porque começou com 5, eu também, nós nos conhecemos na creche, quando eu ainda era produtor de evento, começamos muito cedo. Né? Calmon nunca precisou... Você já trabalhava. Já, Calmon nunca precisou dos meus serviços em nenhuma forma, nunca me pediu nada, a não ser vodkas. Era muito caro. Pois é, a não ser vodkas. Não, eu fiz algumas considerações muito sinceras, aqueles que me conhecem sabem que serão nesse sentido. E a primeira coisa que eu gostaria de dizer é o seguinte: quanto mais eu advogo no setor de entretenimento, menos chance tem de eu produzir algum evento. Cada vez mais que eu advogo e entro nessa área, a gente sempre fica seduzido, né, por, de repente, fazer um evento com algum artista ou alguma forma que você acha interessante, e menos eu levo isso para frente, desde sempre. E o que eu acho de... Eu não assisti a parte da manhã e da tarde, chegando de viagem agora, mas o que eu acho de mais interessante nesse evento é realmente esse público. Não estou desconsiderando a gente, não, até estou, né? Mas assim, o mais bonito é realmente o público estar aqui, as pessoas estarem realmente querendo construir algo
em comum em relação às produções do Rio de Janeiro. Isso nunca aconteceria na Suécia. Isso nunca aconteceria na Suécia, porque, na verdade, a gente não precisaria disso. É o outro lado da moeda. Porque na Suécia também não precisa de 3 órgãos estarem numa mesa em conjunto para explicar toda uma legislação e como se refere a uma questão de produção numa determinada cidade. Então, de fato, eu vejo com bons olhos, genericamente, o decreto. Mas só com bons olhos, porque eu acho que há muitas questões do ponto de vista jurídico que são relevantes aqui, que dão uma impressão, pela organização, que realmente é muito melhor do que anos atrás, não é? A exigência pragmática de determinados documentos, com prazos, etc., isso é muito melhor do que o panorama que a gente tinha desde muito antes, mas isso não traz para o produtor segurança jurídica. Esse é o problema. E qual é o grande problema? O grande problema, com todo respeito, obviamente nós sabemos disso, é que aqui na mesa nós temos 3 representantes diferentes do poder público. E para o produtor, a gente tem absoluta certeza que, para cada órgão que ele deve se submeter na legislação que é aplicável na ocasião, cada órgão é um momento e uma circunstância de insegurança e de instabilidade. Esse é o problema. Então, eu sei que a maioria das pessoas que está vinculada e atuando no setor público em relação aos eventos tem experiência. Poucas vezes a gente teve momentos no Rio de Janeiro em que pessoas que não tinham experiência... Muito obrigado, querido. Muito pouco. Você está saindo ali, está ao vivo na Globo. Manda um abraço para o pessoal. Poucas vezes a gente teve momentos em que realmente houve pessoas sem nenhuma experiência. Já aconteceu até isso. A gente já viu de tudo, né? A gente já teve que tentar liberar eventos, e, na maioria esmagadora das vezes, a gente conseguiu. Na verdade, um evento que nós não conseguimos, mas, na maioria esmagadora, a gente conseguiu. Mas a gente já teve mandado de segurança contra decisões de Polícia Civil, Polícia Militar, Bombeiro, FEMA, como é aquele outro? IBAMA, contra o seu setor. Obviamente, já nos encontramos várias vezes, mas isso não tem nada a ver, são questões inerentes à nossa atividade. E, de fato, isso faz parte também, e agora tem que ser dito, de uma cultura também brasileira do lado da iniciativa privada. Grande parte das vezes em que nós nos deparamos com um evento que não é realizado por injusta complementação ou aceitação de documentos, ou arbitrariedades decorrentes exatamente da discricionariedade do poder público, a gente vê também muitos produtores que se valem dos contatos, achando que esse é o meio de caminho, a possibilidade de se conseguir fazer os eventos. Eu conheço o filho de não sei quem, do desembargador de não sei quem, do primo, do prefeito, do governador, do não sei o quê. Então, no fundo, se essa é a postura do setor privado, ela não pode exigir do setor público um comportamento diferente desse. Então, isso aqui é para dizer para vocês que esse tipo de atuação e pensamento é o que faz... a atuação negativa por parte dos produtores. E não deve ser isso um argumento para inibir uma má legislação e uma arbitrariedade, ou arbitrariedades. Então, o que eu vejo, e eu disse que não dá para mentir, né? Então, aqui é para a gente falar a verdade. Então, o que eu vejo, Calmon, é assim: qualquer legislação em que você tenha um excesso na possibilidade da decisão partir de aspectos pessoais, e que isso é típico do direito administrativo, quem é advogado sabe disso aqui, a gente está no risco de ter problemas. Por uma razão evidente. Se falou aqui, por exemplo, sobre o critério da oportunidade e da conveniência. O que é o critério da oportunidade e da conveniência? É muita coisa. É menos, dependendo do ponto de vista do sujeito, que vai definir, é mais, dependendo de um outro sujeito, é mais ou menos, dependendo da circunstância,
os critérios objetivos na realização de eventos são muito poucos se comparados com a questão da insegurança jurídica. Eu acho que essa é a questão que ainda nós não resolvemos no Rio de Janeiro e no Brasil. Esse é o nosso ponto. Você tem uma legislação eficaz do ponto de vista objetivo, com prazos, com objetivos de documentos definidos, etc., é facilitador, sem dúvida, e é bastante positivo. Você ter órgãos com funções definidas na própria prefeitura também é algo absolutamente positivo. Mas você ter uma legislação que permite discricionariedade em questões como oportunidade e conveniência pode levar tudo a uma circunstância de total insegurança jurídica. Essa é a minha preocupação quando eu vejo legislações dessa natureza. Foi citado aqui o artigo 8º e o artigo 7º, e eu digo, esses dois têm, obviamente, questões inerentes a a insegurança jurídica, e ela se coloca também, digamos agora, nesse momento, considerando o fato de que o decreto é novíssimo. Né? Então, ele é novíssimo. E o Brasil é o único país do mundo em que existe a possibilidade de uma lei não pegar. Né? Você contar isso para um jurista de um outro país é absolutamente impossível. Isso não é possível você explicar o que é dizer que uma lei não pega num país. As perguntas, o sujeito pode ser norueguês, ele pode ser angolano, ele pode ser jamaicano, ele não entende o que você explica, o que você diz quando você quer indicar que uma lei não pega. É que simplesmente ela pode não ser aplicada. Então, o Brasil é o país das leis que não pegam, a não ser quando alguém pega essa lei e leva ela para funcionar. Então, a implementação de uma nova legislação pragmática, como é o decreto e suas normas, claro que vai trazer um panorama de maior segurança, mas exige também um olhar por parte daqueles que aplicam no poder público, né, que são vocês aqui, principalmente, e outros órgãos. E aí a gente tem um problema, que é a rigidez com que essa legislação é aplicada ou aplicável. Porque, se é rígida demais, a gente tem um problema de um entendimento de que o poder público está sendo rígido demais, portanto, mudou tudo. E, se é rígido de menos, a lei começa a não pegar. E, se a lei não pega, ela não serve nem para o poder público, nem para a iniciativa privada. E, no fundo, a gente está há anos andando em círculos com isso. Não é? Então, assim, do ponto de vista organizacional e do ponto de vista objetivo, eu sabia que, no fundo, a gente não ia analisar o decreto, né, nem as normas em geral, eu vejo com bons olhos do ponto de vista que eu acho que há evoluções evidentes. Ainda que eu diria o seguinte: atualizar, Claudinho, não necessariamente é aperfeiçoar. Né? Pode não ser aperfeiçoar. Mas eu acho que a gente tem aqui uma melhora. Mas sempre me chama a atenção a questão da discricionariedade. Porque a discricionariedade, para virar arbitrariedade, elas são primas irmãs. Então, a gente tem aqui um problema que está vinculado à pessoalidade, porque a gente sabe que, no fundo, o direito administrativo vai ter como um dos seus princípios a impessoalidade. Claro, mesmo sendo um princípio, a ordem exara de alguém que é uma pessoa. E daí a gente tem toda a problemática inerente. Isso não tem nada a ver com vocês que estão aqui. Eu estou falando diante exatamente do princípio da impessoalidade. Eu acho que essa é uma preocupação razoável dos produtores, mas eu acho que também é uma preocupação razoável do poder público. Então, assim, só para encerrar, eu tinha mais um montão de coisa para falar, obviamente, não vou, mas eu acho que a gente tem mais aqui a debater. Né? Então, eu vejo com bons olhos, do ponto de vista pragmático, sempre com essa preocupação da discricionariedade estar ali pertinho da arbitrariedade, que não é exclusividade do poder público não judicial. Obviamente que a gente sabe que no judiciário isto é quase que uma regra. Só para terminar, para você ter uma ideia, lá no escritório, está aqui um dos sócios nossos, que é o Osmar, que você conhece já há muitos anos, a gente entrou com 6 ações agora contra uma empresa de televisão. Perdemos 3 e ganhamos 3. Os argumentos são os mesmos, para dizer uma coisa e a outra. Não, é como se existisse um panorama, que é um panorama quase que é uma espécie de, entre aspas, um faroeste judicial.
Isso é um problema, porque como no Brasil não se cumpre contratos, né? O Brasil é um país em que não se cumpre contratos. O contrato serve para você escolher o foro em que você vai discutir judicialmente com a outra parte e não para você garantir os seus direitos, porque ninguém quer obedecer os contratos. Então, a gente tem a judicialização de absolutamente todos os conflitos. No Japão, não, o advogado está sem trabalho. No Japão não tem, porque as pessoas obedecem os contratos, então a advocacia no Japão está passando por uma profunda crise e os advogados estão procurando outras atividades, exatamente porque não há o que fazer, porque as pessoas obedecem de tal forma aos contratos que eles passam a ser figuras quase irrelevantes. Né? Se isso acontecesse isso aqui, eu mudava de profissão sem nenhum problema, mas não ia ser produtor. Aí não, porque aí era muito risco. Obrigado. Então, agradeço aí a tua participação, Vitor. Queria saber se algum dos presentes queria fazer algum comentário nesse sentido, da colocação do Vitor. E a gente gostaria de passar para as perguntas dos produtores presentes, que seria mais direto e objetivo. Então, aleatoriamente, o Irá Fortuna já tinha chegado em primeiro lugar da Fundição Progresso. Eu passei o microfone para ele, e ali está um grupo de produtores, está o Fábio Brandão, está o Marcos Dalt, enfim. Estão vários aí, é só vocês se associarem e ver aí quem quer fazer pergunta direto para quem. Boa noite a todos. Acho que, rapidamente, agradecendo ao Alan e ao Claudinho por terem criado, a gente participou junto, mas é lógico que tem que ter alguém para puxar essa história, porque todo mundo que trabalha com evento sabe que você não tem hora, não tem dia, não tem nada. O Calmon é o recordista de ficar 48 horas sem dormir, não sei, todo dia ele fala isso para mim. Né? Mas, sem a Sem Rio, talvez isso não estaria acontecendo, e acho louvável a iniciativa. Dentro do possível, estamos participando. Devo estar devendo uma mensalidade lá qualquer, mas isso faz parte também da crise. Mas eu queria agradecer a presença de todo mundo que está aí, porque vir aqui também com uma plateia de produtores, né, dar a cara a tapa realmente para resolver. Eu queria cumprimentar o Luiz Felipe, que desde o início, lá atrás, já fui muito na CLF, lá há muito tempo atrás, desde que foi criada as primeiras consultas prévias, como ele falou, com o objetivo mesmo de tentar organizar a bagunça, porque era muito complicado, realmente, e passou, eu acho que foi um dos primeiros mesmo a organizar a bagaça mesmo, um negócio, como é que você faria um caminho para a legalização de evento, até para ter segurança jurídica, como o Vitor falou. E aí a gente passou por vários caminhos. Né? O Luiz Felipe fez parte da gestão do César, depois veio o Eduardo, sem politizar de forma nenhuma, só estou colocando aqui os prefeitos que passaram e tudo mais. A gente conseguiu, acho sim, avançar com o Carioca Digital e com a própria Rio Eventos e tudo mais, mas a gente tem sempre, assim, a verdade é que eu acho que a gente tem aqui produtores que têm, no mínimo, 10 anos de estrada, tem outros menores, mais novos e tudo mais. Mas o importante é saber qual o caminho que a gente vai fazer. Então, quando a gente fala que tem... o que mais me preocupa, assim, eu vim com uma pergunta pensando principalmente sobre o decreto, com a questão de você está lá com o evento autorizado e realmente você pode ter ele desautorizado, né? Isso foi comentado que isso já estava no outro decreto. A primeira pergunta é essa, realmente, você está com um evento completamente autorizado, passou por todos os prazos, passou por todos os detalhezinhos, pegou todas as autorizações, caminhou, anexou lá no alvará na mão, exatamente, Barcinski. Você pode ter esse evento desautorizado por algum motivo? Essa é a primeira pergunta. E a segunda pergunta é que eu estava fazendo aqui, tentando entender, com uma história do mais fácil, pelo que eu entendi, voltou-se a ter o cargo de eventos dentro, como era a coordenadoria de eventos da época da Ana Maria e tudo mais. Então, assim, eu tenho que... Antes, como é que a gente realizava um evento? A gente pedia autorização do espaço, a gente vai para a Mariana da Glória.
Maria da Glória é um espaço particular, mas público, tem fã, tem não sei o quê, você tem que organizar tudo. Mas aí a gente, quando vai fazer a reunião dos órgãos públicos, a gente ia à subprefeitura, na época, hoje superintendência. Esse era o caminho. Agora, pelo que entendi, a gente vai direto a vocês? Essa é uma outra pergunta. A Rio Eventos, porque, pelo que ele entendeu, eu falo lá com a Rio Eventos para me dar o espaço, mas eu tenho que falar contigo para falar sobre os órgãos públicos e falar com o Luiz Felipe para poder pegar a autorização final. E isso vai ficar mais fácil. Essa é a minha pergunta, as minhas duas perguntas sobre o assunto. Você não fala comigo. Você pode fazer o processo todo. Esse é o problema. O meu amigo aqui, o Calmon, falou, distanciou, né, encurtou. Você falou o quê, Calmon? Afastou as pessoas, né? Isso. Você quer encurtar? Verdade, o nosso objetivo aqui não é brigar com a prefeitura, é ser parceiro da prefeitura. Mas O que eu quis dizer falando contigo, desculpa, na verdade, é indo ao sul do seu departamento, né? Não vou falar contigo pessoalmente, a não ser para tomar chuva. Não, mas é isso que eu queria falar. O Calmon. Eu acho até que isso era uma boa. Acho que a pergunta que ele queria saber, até uma que eu também me questiono, depois de toda a documentação que realmente, né, a documentação, desculpe aqui um desabafo, assim, né, são mais de 30 documentos. Eu faço evento para mais de 5.000 pessoas. Eu tenho que tirar mais de 30 documentos públicos e mais de 30 para o IFAM, pelo local que eu faço. Então, assim, na hora do aperto, eu quero ter um parceiro. Eu quero saber, eu vou bater lá na prefeitura, quem vai me atender para que possa me ajudar? Não sei se tem a ver com a pergunta que ele está fazendo. Respondendo àquela primeira pergunta, Calmon, esse sistema nos distanciou. Porque agora você está lá na Rússia, você faz o pedido lá no seu hotel na Rússia. Entendeu? Aí você tem às vezes você tem um funcionário que vai ver o que tem que ver, principalmente das exigências processuais, que aí não são discricionárias. São atos vinculados. Depois o meu colega pode depois saber que a lei é que os cria. Mas, basicamente, antigamente, todo mundo tinha que se direcionar, sexta-feira, saiu o processo, não saiu o processo. Aliás, esse sistema, eu tenho uma reclamação para falar com vocês. Ele facilita a entrada do pedido com vocês, mas depois que entra o pedido, a nossa gestão não facilita nada. A gente tem tanto ou mais trabalho. Eu acho, e isso é uma coisa que eu demando muito do Rodrigo, nós temos que aprimorar cada vez mais esse sistema. Hoje tivemos uma reunião no IPLAN, várias outras ferramentas vão ser incorporadas no sistema. Se precisar regulamentar, não vamos sair pedindo um novo decreto ao prefeito. O Rodrigo tem poder de, junto com o gabinete, baixar uma resolução e ir melhorando e aprimorando o sistema. Mas a discricionariedade acontece principalmente na área pública. A área pública não é minha, não é dele, nem sua. É um bem comum. Não pode todo mundo querer fazer tudo da maneira que quer, quando quer, na área pública. Principalmente se for uma atividade comercial. Aí entra a oportunidade de conveniência. Aí entra a importância, ainda bem que o colega avisou e nos ensinou isso, a importância da lei pegar. A lei pega quando ela é fiscalizada. Os Estados Unidos e outros países cumprem a lei porque eles sabem que vai ser fiscalizado. E eles sabem que depois de fiscalizado não vai ter o xixi minha nega, desculpa a expressão. Não vai ter o amiguinho. Não vai ter esse aí amigo. Porque as relações, isso acontece, o brasileiro tem essa cultura, né? A dificuldade é essa. Primeira vez que eu vejo alguém do métier falando, o que parece bacana para vocês, eu conheço o ABC, na verdade, ele cria, inclusive, insegurança jurídica. Não, eu quero atender a ele, não quero atender aqui. É essa insegurança que o meu amigo ali está falando. E isso tem que cada vez mais diminuir. Mas, no trato da área pública, não tem jeito. Nós temos que saber se é oportuno e conveniente para o interesse coletivo que haja o evento ou não haja evento. Nunca foram autorizados tantos eventos em área pública como agora. O processo tem 3 momentos. O primeiro, este sim, é discricionário. Discricionário porque a legislação diz que é discricionário.
Não sei porque nunca vocês se encaminharam ao Legislativo para tentar fazer uma lei que tem uma rigidez muito maior e não fica à mercê só de regulamentação discricionária, que a própria regulamentação é discricionária. O prefeito podia ou não ter, ou podia ou não ter feito um novo decreto. Ele podia ou não fazer com que isso seja uma nova política pública para aprimoramento aí das facilidades dos senhores nos requerimentos. Mas, quando a gente fala em discricionariedade, principalmente pode ou não pode ter esse evento? É uma área residencial, não é? É oportuno e conveniente que eu deixe acontecer um bloco numa casa, numa área residencial, numa zona residencial 1, que é o nosso zoneamento, que é uma legislação que nós também estamos querendo aprimorar, porque hoje, já que é uma legislação de 1976, ficou totalmente anacrônica. E nós temos que também fazer e movimentar a dinâmica da cidade para a gente fazer que os legisladores atualizem as legislações, que elas ficam velhas e elas têm que ser atualizadas, principalmente para elas colarem, para elas pegarem. O primeiro momento é a consulta. Vocês chegam lá e dão entrada. Uma vez aprovada a consulta, fica de lado a parte de oportunidade e conveniência, que é a lei que diz que tem que ser assim. Por quê? Porque autoriza a prefeitura a dizer sim ou não. A discricionariedade é o seguinte: se a prefeitura disser sim, ela está correta. Se ela disser não, ela está correta, desde que motive o ato administrativo, porque disse sim e porque disse não. Isso é um negócio que voltou a ter, e eu faço questão, porque a lei diz que tem que ser assim. Nós temos que motivar os nossos atos, dizer qual o motivo do não e qual o motivo do sim. Mas, uma vez aprovada a ficha, o técnico não é mais a assessoria de um órgão, assessoria de uma Secretaria de Ordem Pública, o técnico de licenciamento concursado, ele vai e verifica, para esse tipo de evento, quais são as vinculações. Vinculações da lei. Não é, pô, calmão, não, isso aqui tira. Não, aquilo ali bota. E esse aqui, não, esse aqui é um chato. Bota mais exigência porque não é meu amigo. Não é isso? Não acontece isso. A legislação diz quais são as exigências. A que causa mais dispêndio de tempo e preocupa mais, e é também a mais importante, a aprovação do Corpo de Bombeiro. A prefeitura que inventou isso, não. Um decreto estadual que tutela a segurança das pessoas, a segurança pública, mesmo que um evento privado, é uma reunião de público. Tanto é que a autorização do bombeiro vem lá, reunião de público. Não é isso? Essas vinculações são a lei que cria. E nós criamos a exigência. Uma vez cumpridas as exigências, já que a ficha de consulta, o juízo de discricionariedade foi feito, pode fazer o evento, uma vez cumprida, ele é deferido. E gera o pagamento da taxa, que está prevista em lei. Teve gente perguntando, agora tem que pagar taxa? Eu quero saber por que antes não pagava taxa. Por que os amiguinhos não pagavam a taxa? Por que o uso da área pública não tinha o que a lei diz que tem que ter? Por que o festival de isenção? Agora a coordenação é o malzinho da história. A taxa é amarrada por lei, e é o sistema que imprime. A gente verifica os dados lá de área pública, que aí a taxa de utilização da área pública, quando foi em área pública, por metro quadrado, 80 centavos por metro quadrado por dia. Cara pra caramba. E isso não é o aluguel da área pública. Isso aí é a contraprestação deste serviço disponibilizado aos senhores, de avaliar se pode ser autorizado ou não. A taxa é uma contraprestação. Quem paga? Quem recebe essa contraprestação ou essa disponibilidade. Os órgãos estão à disposição para prestar essa obrigação nossa, de dizer sim ou não. Essa vocês têm que sempre receber. Um sim ou não, e por que o sim, por que o não. Mas essa taxa, a natureza jurídica é essa. O órgão está à disposição de atender o requerimento e avaliar o pedido de vocês. Não é o aluguel da área pública.
Não, na verdade, várias pessoas querem falar. O Vitor... Estou falando demais? Não, você vai falar. É o mais importante até nessa situação. Mas, na verdade, botaram uma placa aqui, eu vou avançar um pouco, porque é muito interesse aqui em comum, atrasar... Então, só finalizando, cumpriu a exigência, sai. Obviamente, no último dia, o bombeiro vai lá fiscalizar. Acha que não está adequada a legislação, afeta o Estado, afeta a competência dos bombeiros. Ele não aprova. Se ele não aprova, e a CLF e o gabinete do prefeito apoia a assinatura digital dizendo indeferido, está lá o motivo, não aprovação do Corpo de Bombeiro, que a lei estadual exige, e a nossa legislação municipal tutela também, porque é uma coisa importante, para depois não se dizer que a gente aprovou sem bombeiro. O certo, se fosse lá na Suécia, eu não tinha que cobrar um documento que o bombeiro tem que fiscalizar, mas o legislador municipal, na regulamentação, achou tão importante tutelar a aprovação do bombeiro que ele pede também a Deixa eu só botar uma pimenta aí. E a subprefeitura, quando você pede o Nadopor, tem um prazo para te dar? Isso? Agora tem um prazo. Eu ia te explicar o impor, né? Falaram aí a palavra impor, não é isso? Aquele artigo, o impor, a não realização do evento. Pena que não houve essa discussão em 2015, que o impor em 2015 já estava lá. O impor é o seguinte, uma autorização concedida é uma autorização. Depois o colega vai explicar, é precaríssima, é uma autorização. Ela pode ser revogada a qualquer momento. Mas quando vai ser esse momento? Quando tiver um interesse público relevante. Então, imagina que vai ter agora sábado um evento lá no Sambódromo. A Prefeitura do Rio vai e está dando todo apoio ao evento Sambódromo. E aí, naquela comunidade ali, na sexta-feira, tiroteio, morte, um risco muito grande de trazer 20, 30 mil pessoas para o Sambódromo. O gestor público tem que decidir, vamos deixar acontecer aquele evento ou vamos mudar a data, vamos cancelar. E aí a palavra é impor mesmo, impor. Aí é o artigo 8, no caso. Eu estou falando a questão do impor depois de deferido e depois deferido a autorização, não é a consulta. Na fase também de processual de cumprimento de exigência, também a gente pode dizer, o interesse público requer que não seja feito. Alagamento, enchente na cidade. Aí tem evento lá em determinado lugar que vai ter problema porque inundou tudo. Cancela o evento. Vocês mesmos, por si só, iam cancelar, não é? Só que, se vocês não o fizessem, o poder público não tem a faculdade, aí ele tem o dever-poder. Ele tem o dever de exercer o poder dele e dizer não se realiza esse evento. Obviamente, a medida do bom senso vai transferir ele de data? Vai transferir de data. Não é isso? Ninguém... Então, sempre vai ter um interesse público relevante. Não vai ser o que os jornais... o prefeito vai decidir. O prefeito não abre a tela de evento, não tem tempo para isso, está com um problema muito mais grave para solucionar. Você está entendendo? São técnicos fiscais que trabalham direto lá no gabinete do prefeito, outros técnicos de fiscais de licenciamento também. Antigamente, isso ficava num corpo de assessoria, muitas vezes estranhos aos quadros. Agora não, o fiscal de carreira amarra isso. Infelizmente, ele vai passar algumas informações ruins. Tem que pagar taxa? Tem. Pedido de isenção, ele tem que ser fundamentado. Me dá isenção. Eu sou teu amigo, me dá isenção. Não. A isenção está lá prevista na legislação. Quais os casos de isenção? Fundamento pedido. Mas não, me dá isenção. Aí tem gente, não dá mais isenção, eu pedi, mas pediu como? Eu pedi isenção, é isso. Então, é como se a gente demanda a prestação judicial, juiz, me dá isso aqui, ele está errado, pronto, e você não fundamenta. Não, entendeu? Nós temos que fazer essa fundamentação. Na verdade, só um minutinho. O Vitor vai fazer seus comentários e considerações finais, o Rodrigo também, porque estão levantando a placa ali, tempo esgotado, tempo esgotado, tempo esgotado. Eu acho que isso aqui tinha que ser um congresso, na verdade, para a gente ficar umas 6 ou 8 horas discutindo, né? Avisei. Congresso, se tiver autorização. Exatamente. Então, assim, vários produtores queriam fazer perguntas. Eu sei que muitos
ainda estão em dúvida, apesar de todo o esclarecimento que está sendo feito aqui. A gente queria agradecer, em nome da Anserrio, essa primeira participação. Talvez a gente faça outras aí para que a gente possa entender melhor essa insegurança que é natural, né? A gente que está tanto tempo no mercado está inseguro. Imagina quem está começando, né? Então, na verdade, o Vitor faz as suas considerações porque é relevante em relação ao que o Luiz Felipe comentou agora. Em seguida, eu gostaria que o Rodrigo fizesse as dele e, por último, o Anderson de Oliveira fizesse as dele também. Não, só um complemento rápido. Até aproveitando o artigo 8º, que esse realmente utiliza essa terminologia que, aparentemente, parece demasiadamente imperiosa, né? Poderá impor a qualquer tempo restrições. Não é muito diferente de qualquer outra legislação administrativa. Não é. Fica feio, mas não é pior. No fundo, o pior está embaixo, quando é a questão do interesse público. Mas só que é o interesse público. Não adianta querer dar carteirada de produtor e querer realizar o evento na marra, porque você fez mais 10 e, portanto, você acha que você pode fazer o 11º. Então, isso faz parte daquela questão da cultura que a gente estava falando. Agora, do ponto de vista objetivo, qual é a minha preocupação, Luiz Felipe? Um setor vai lá e diz, fundamenta-se, não, né? Não se autoriza a realização do evento, ou seja lá como for, que vai ser o texto utilizado no ato, mas é um ato administrativo que vai lá e diz, não se autoriza pela falta de autorização do Corpo de Bombeiro. Muito bem, critério objetivo. Mas o Corpo de Bombeiro também não justifica. E se o Corpo de Bombeiro não justifica, você tem uma dificuldade exatamente de discutir isso, seja administrativamente e, às vezes, até judicialmente. Quantas vezes a gente teve problemas e teve que usar outros mecanismos judiciais que não era possível, por exemplo, um mandado de segurança. Entende? A gente tem que entender aqui que é o seguinte, se cabe ao produtor a obrigação de justificar todos os pedidos com responsabilidade e demonstrando cabalmente que ele tem a possibilidade de fazer esse evento, cabe ao poder público negar e dizer exatamente por que ele está negando. Isso é uma obrigação do poder público perante a sociedade e o próprio interesse público que está ali em voga em toda essa questão. Então, a maior parte das dificuldades que a gente foi tendo na chamada advocacia repressiva se deram em decorrência disso. Claro, o Brasil, novamente, não é um país de advocacia preventiva, em que o sujeito vai lá, contrata o advogado e diga para mim o que eu devo fazer aqui. O cara vai lá e diz. Aí, no fundo, ele já sabe o que o advogado vai dizer, né? Você não tem segurança jurídica, né? Seja na produção de eventos, seja lá onde que for. Então, no fundo, a pessoa fica até com preguiça de pagar o advogado para ouvir o que ela já sabe que vai ouvir. Quer dizer, eu sei, o senhor não vai me garantir nada. Claro que eu não vou garantir. Não sou louco de garantir nada para você, né? Agora, só para complementar isso, então, eu acho que essa é a questão. Não estou dizendo que isso está acontecendo nessa gestão, até onde eu sei, não houve nenhum problema. Não, porque eu acho que até agora não teve nenhum problema em relação a isso, né? Mas, de fato, em outros momentos a gente teve isso. Produtores que atuavam corretamente, indicando com precisão as suas atividades, documentando no prazo, e ainda assim havia empecilhos e circunstâncias e atos que não justificavam a negativa da autorização, do alvará e etc. Claro que há os outros que faziam meio a bangu ali, etc., mas muitas vezes a gente vê as pessoas trabalhando corretamente, objetivamente, e mesmo assim não conseguiam. Então, isso é o fundamento, né? Eu acho que esse é o fundamento. E só aí que a gente vai conseguir sustentar uma legislação eficaz, né? Tanto do partido privado quanto do público. Perdão, Vitor. Excelente a explanação de vocês todos, mas a gente vai ter que, infelizmente, encerrar. Então, fecha, Rodrigo, por favor. Não. Porque tem outro painel já tinha elencado aqui um monte de coisa para falar, mas assim... terminar aqui, pode terminar. Primeiro que não vão faltar oportunidades. Eu acho que o grande objetivo desse decreto, o grande objetivo de ter levado para o gabinete algumas decisões em relação aos eventos é exatamente criar um ponto focal em que vocês possam ter um diálogo com o gabinete, em que vocês possam sentir à vontade e a gente esteja aberto
para receber todos os pleitos de vocês, ouvi-los. Acho que esse evento aqui é uma iniciativa muito bacana nesse sentido, porque, afinal de contas, como o Vitor falou, você eliminar a barreira da pessoalidade, quem é amigo de quem, para poder legalizar, para poder liberar um evento. E aí você tem uma instituição liderando um movimento que una os produtores, una os promotores, e a gente consiga, talvez, através da associação, ter um diálogo mais aberto com vocês e esclarecer que, em 2 meses de decreto, nenhum evento foi indeferido pela Prefeitura, o que vocês podem ter nesse sentido, de que muito do que se fala é uma onda de boataria, e a gente está aqui também para poder combater isso, e entender que, apesar de termos aqui 3 ou talvez até mais diferentes órgãos, o que nos deixa... nos enche de orgulho é saber que essa gestão é tão sensível e tão preocupada a questão dos eventos, como o Anderson bem colocou aqui. A gente, já com 100 dias de governo, apresentou um estudo feito pela FGV, em que nos foi apresentado que o único caminho que a gente tem é o turismo, e o turismo de eventos, o turismo de negócios. Então, a gente tem, nessa gestão, profissionais dos mais capacitados. Hoje teve mais cedo aqui o Marini para falar de captação de recursos. O Marini é subsecretário de Cultura. A gente tem o Lúcio, a gente tem a Rosana aqui, que é diretora de marketing da Rio Tour. A gente tem a Rio Eventos, o Marinho, que todo mundo conhece aqui, que é uma pessoa também de fácil acesso. Então, na verdade, a gente não está restringindo o canal, muito pelo contrário. A gente tem todos esses profissionais falando em nome da gestão, cada um entendendo seu papel e abertos ao diálogo com todos vocês. Qualquer dúvida, só para finalizar, o Alan está fazendo sinal ali, mas qualquer dúvida, a gente criou um e-mail para poder atender e tirar dúvidas sobre o RIANF, é eventos.rianfe, R-I-A-M-F-E, eventos.rianfe@gmail.com. Eu vou mandar para vocês depois tudo na página essa apresentação. Da Serrio, né? Exato. E desculpa aí os produtores que não conseguiram fazer pergunta, mas foi porque o Alan... Eu quero propor... Na página da Prefeitura, no site da Prefeitura, a gente tinha, antes da audiência pública, 30 dúvidas, as 30 maiores dúvidas lá, perguntas e respostas. Depois da audiência pública, isso subiu muito, mas está lá tudo no site da Prefeitura, e qualquer dúvida vocês podem recorrer a todos esses canais para a gente esclarecer. Perfeito, Rodrigo. Eu queria propor aqui, aproveitando o que o Calmon falou, que precisava de um dia inteiro, né, um congresso, para a gente poder explanar da melhor forma possível esse assunto, que é vital para qualquer realizador de eventos aqui, seja público ou privado, é um café. Né? A gente propõe um café aqui, né, uma tarde inteira, ou enfim, a gente varar aí de manhã até a noite para a gente conversar esse assunto, inclusive convidando o Corpo de Bombeiros. Eu acho que é um assunto que é de maior importância aqui de todo mundo. Alan, desculpa interromper de novo, mas aí eu lembrei aqui do tocante do Corpo de Bombeiro. O Luiz Felipe mencionou que a gente teve uma reunião hoje, e talvez uma boa notícia que a gente possa trazer é que a gente já conseguiu agendar com eles, e que existe uma grande possibilidade que a gente consiga integrar o sistema do bombeiro ao sistema da Prefeitura, e isso cria também uma facilidade para que a gente possa avançar. Isso aí era uma utopia até da gestão passada, que Alan, não se conseguia integrar. Agradecer o Anderson também, que não deu a sua despedida, né? Agradecer ele. Não, lógico. O nosso vereador Anderson... Vereador não, desculpa, cara. Futuro, hein? Não. O nosso vice-presidente da Rio Eventos vai encerrar aí. Não sou candidato, tá? Falando, tá louco. Gente, agradecer a presença de todos. Agradecer pelo convite mais uma vez. Acho que realmente a gente precisa de outros debates para esclarecer mais coisas, mas acho que o mais importante é ver que a gente está aqui disposto a ajudar, a movimentar. O vídeo que eu falei para vocês está no ponto aqui, a gente vai finalizar exibindo ele. Queria só que entendessem que isso aqui é uma visão conceitual, são exemplos, tá? Nenhum dos eventos que estão aqui são obrigados e a Prefeitura está se comprometendo, não. Esse é o nosso projeto, como o Rodrigo falou, com 100 dias de governo a gente já apresentou ele, e acho que esse vídeo é importante para os produtores aqui entenderem o objetivo hoje de realmente movimentar o turismo, movimentar o entretenimento, tá? Só uma pausa, gente. O evento não está acabando, tem mais um painel que vai falar sobre eventos em áreas públicas. É um tema também recorrente.
Enfim, como as autoridades citaram aqui, nunca se fez tanto evento em áreas públicas quanto nessa gestão. Então, vai ter esse vídeo agora da Rio Tour e convido vocês a continuar no evento para a gente seguir no próximo painel. Peço desculpas ao painel, enfim, que vem na sequência. O Rio investiu mais de 25 bilhões em obras de infraestrutura, ganhou mais mobilidade urbana e praticamente dobrou o número de quartos da rede hoteleira. Agora, temos um grande desafio: ocupar hotéis, restaurantes, bares, teatros, aquecer o comércio para gerar mais empregos e qualidade de vida para quem vive aqui. A meta é aumentar o número de turistas em 20% ao ano. E também sua taxa de permanência. Mais um dia na cidade são 15% a mais na receita. Está na hora do Rio montar um calendário de eventos que atraia turistas não só no verão, mas o ano inteiro. Hoje, os 3 maiores eventos do Rio, juntos, têm um impacto de 1 bilhão e 200 milhões de reais na economia. Em fevereiro, o Carnaval atrai cerca de 1 milhão de visitantes que vêm brincar no mais animado carnaval de rua e se deslumbram com as escolas de samba da Sapucaí. Num só dia, 25 mil pessoas desfilam num espetáculo de fazer inveja a qualquer coreógrafo internacional. Nenhum faria melhor. A cada 2 anos, em setembro, a cidade do Rio se transforma na Cidade do Rock. O evento que leva o nome do Rio para onde quer que vá é uma marca mundialmente famosa. Já foi visto por 8,5 milhões de pessoas em 4 países e transmitido para mais de 1 bilhão em todo o mundo. Só em 2015, o Rock in Rio atraiu 300 mil turistas e injetou 600 milhões de reais na economia. Em dezembro, o Réveillon reúne 2 milhões de pessoas na orla, de diferentes raças e credos, na maior paz. Aqui, as diferenças se juntam para a festa, e de festa o Rio entende. Está no DNA da cidade receber seus visitantes de coração e braços abertos. Investir em turismo é melhorar a vida de quem vive aqui. Quando o turista gasta em hotéis, a cidade constrói hospitais e escolas. Quando vai a restaurantes e bares, cresce o número de empregos oferecidos. Turismo movimenta a economia e promove desenvolvimento. Se o tempo é de crise, a hora é de ação. É, sobretudo, de oportunidades para quem acredita no talento que cariocas de nascimento ou de coração têm para se reinventar diante dos desafios. O cenário já existe e é um dos mais lindos do planeta. Então, falta o quê? Falta arregaçar as mangas. E arregaçar as mangas é fazer um trabalho conjunto com as polícias civil e militar para garantir segurança nas áreas turísticas. Com a entrada de mais recursos, o sistema pode ser expandido por toda a cidade. Arregaçar as mangas é manter a cidade sempre bonita, limpa e muito bem cuidada. Arregaçar as mangas é amplificar a iniciativa na mídia com uma forte campanha publicitária e um consistente trabalho de assessoria de imprensa em parceria com o Ministério do Turismo e a Embratur para atrair mais turistas de outros estados brasileiros e também da América Latina. Para esta cidade que se recusa a deixar de ser maravilhosa, nossa proposta é potencializar os eventos que já existem e criar novos para os meses críticos. E não só na área de entretenimento, mas também congressos, feiras, convenções. O importante é que o Rio seja um importante destino e uma grande arena de eventos em qualquer época do ano. Se o sol do verão já atrai turistas para as praias cariocas, a lua vai atrair ainda mais. Luau do Rio é um evento que vai movimentar as praias durante a noite, nos finais de semana de janeiro, com iluminação especial, cenografia e boa música. No Carnaval, a tecnologia entra em ritmo de samba com a criação de um aplicativo para orientar o folião, tanto que vem de fora quanto que vive aqui. Com o app Samba Rio, além de samba no pé, quem quiser curtir a folia no Rio vai ter tudo sobre o Carnaval na palma da mão. Em março, é hora de começar a falar em negócios.
E o Rio pode receber eventos de inovação nos moldes do Launch Festival, um dos mais renomados eventos de startups do mundo para atrair novos empreendedores. Eventos como o South by Southwest ou a Campus Party podem atrair milhares de turistas em abril. E a exemplo da Fête de la Musique, que acontece em Paris, a cidade vai ganhar o Rio de Ritmos. Mais de 300 músicos de todo o mundo em pocket shows pela cidade durante um mês. Em maio, a abertura do Campeonato Brasileiro se transforma num grande evento. A seleção brasileira convida outra seleção para um amistoso. Um grande show internacional acontece no palco. O Maracanã vive um dia inteiro de festa. Em junho, o Rio se transforma na Embaixada do Brasil e convida o país a tomar conta da cidade, trazendo para o Rio a cultura de todas as regiões. E em junho, o Rio também é dos namorados. A cidade vai oferecer um roteiro romântico com uma programação repleta de finais felizes. Em julho, com a temperatura mais amena, o Rio é um convite à boa mesa. Um festival de cardápios elaborados por grandes chefes, menus especiais nos mais variados restaurantes e workshops saborosos. Em julho, o Rio é dos sabores. Em agosto, a arte toma conta da cidade. Artistas de renome internacional vão expor suas obras em instalações a céu aberto e interferências na paisagem. Nas galerias, museus e centros culturais, o público vai ter acesso às mais diversas manifestações artísticas. A cada 2 anos tem Rock in Rio, o maior festival de música do mundo. E durante 7 dias, a cidade do rock recebe turistas do Brasil e do mundo. Nesta edição, junto com ele, vem a Comic Con, que ocupará uma área da cidade do rock. A ideia é que a Comic Con movimente o mês de setembro todos os anos. Em outubro, as tendências da moda se encontram no Rio. Eventos agitam a cidade com desfiles, palestras e workshops. Agora, uma grande plataforma, o Rio Fashion Look, pode amplificar ainda mais o mercado da moda e da beleza em geral. Em novembro, o Rio é cenário do fantástico mundo do cinema. A 7ª Arte movimenta a cidade com exibições, seminários e rodadas de negócios. E novembro também vai ser do automobilismo, com o Circuito do Rio, uma corrida de tirar o fôlego num espetacular circuito de rua. Em dezembro, o mais lindo cartão de Natal do Rio está de volta à Lagoa Rodrigo de Freitas. A maior árvore de Natal flutuante do mundo vem acompanhada de uma espetacular queima de fogos em todos os sábados do mês de dezembro. E dia 31, na festa de Réveillon mais linda do mundo, a contagem regressiva recomeça para o novo ano e para o novo Rio. Gente, como o tempo está estourado, o Alan só me deu 30 segundos, só para tentar explicar. Isso é um conceito que a gente criou, que a Prefeitura do Rio criou. O objetivo disso é movimentar a cidade e toda a cadeia, tanto convidando os produtores para trazerem eventos para dentro desse calendário. Todas as grandes cidades do mundo têm um calendário anual, o objetivo é criar esse para o Rio, e, com certeza, o mais importante é ter vocês dentro ajudando a criar esses eventos, a trazerem esses eventos, e sem contar que, quando outros eventos vêm, acaba movimentando. Vou citar um exemplo aqui rápido. Um grande congresso que traz 10 mil pessoas, às vezes 500 pessoas daquelas querem sair à noite e frequentar um dos eventos de vocês. Um evento noturno, estou dando um exemplo, que a gente pode estar fazendo uma casada junto. O objetivo é movimentar a cidade como um todo. Isso é uma ideia conceitual, mas está disponível com a Alan para quem quiser. Obrigado. Valeu, gente. Obrigado. Pode consultar lá no site da Sem Rio ou na Rio Tour, tá bom? Então vamos lá para o próximo painel.